Você sabia que Deus tem um planejamento, um plano financeiro para a sua vida? Não sabia? Então fica comigo até o final desse vídeo, que você vai descobrir esse plano que Deus tem para você. Olá, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e Bíblia, que é o pastor Félix, planejador financeiro, pessoal e familiar, pastor, marido, pai, filho de Deus, empresário, e eu estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor e trazer alinhamento sobre as suas finanças. Você que está precisando de uma resposta na sua área financeira, eu já quero convidar você para participar desse projeto junto comigo, desse canal chamado Dinheiro e Bíblia, se inscrevendo no canal. Não esqueça de acionar as notificações e muito importante que você comente também, participe com a gente, coloque aqui sua opinião, sua sugestão, sua reclamação, sua crítica no comentário, que tudo é muito bem-vindo, beleza? Então, no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos começar exatamente isso que eu acabei de te falar. Deus tem um plano financeiro para você e provavelmente ninguém te contou e hoje eu vou te contar, beleza? Antes de mais nada, papel e caneta em mãos e principalmente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que ela esteja aí com você. Vou usar aqui meu roteiro para me basear e não tenho vergonha nenhuma de falar que eu uso o roteiro para eu não me perder o vídeo não ficar longo. Pessoal, vamos lá. Quero primeiro começar desenvolvendo esse tema comigo para que você entenda o seguinte, ó, a maioria das pessoas, ela trata as finanças e a fé, digamos assim, as finanças e o cristianismo, né, ou a fé, como duas coisas separadas, como se aqui eu vou pegar essas duas aqui, como se aqui fosse água e óleo, como se elas não se misturassem. Mas, na verdade, pessoal, quando a gente fala de planejamento financeiro, à luz da palavra de Deus, o que a gente tem que entender? Que são duas coisas que estão juntas, estão ligadas. Então, exemplo, eu vou fazer aqui, ó, vou colocar aqui para você, ó, tá caindo as gotinhas aqui, justamente para dar esse exemplo para você. Elas se misturam sim. E quando elas se misturam, ó, talvez você nem vai perceber a diferença, né, desse óleo que passou para cá ou vice-versa. Se eu jogar aqui de volta, deixa eu ver se eu não vou fazer sujeira. Ó, tá voltando aqui para dentro. Opa, ó. Depois que ela entra aqui, talvez você nem vai sentir a diferença se esses óleos estiverem misturados. Então, o que eu quero te dizer com isso? Espera aí que eu coloquei muito óleo aqui, não estava nem no roteiro. Oh. O que eu quero dizer com isso para você? E eu vou deixar aqui, viu? Eu vou continuar gravando. Caio, o que eu quero dizer para você com isso? Que as duas coisas se completam, ou seja, às vezes as pessoas querem tratar cada tema de, não, dinheiro não pode ser falado de igreja. Igreja não tem que se envolver nesse assunto. É por isso que tem muito filho de Deus que está sofrendo, porque acha que são duas coisas separadas, quando na verdade não é. Beleza? Então, dei esse exemplo aqui do azeite para você entender. E eu quero já ler uma palavra com você, lá em Jeremias 29:11. Tá? Jeremias 29:11, a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus para você são de prosperidade e de futuro. Então entenda bem uma coisa. Se os planos de Deus para você, eu bem sei os planos que tem para você. Se Deus tem um plano de prosperidade e um futuro, o que é um futuro? É uma perspectiva. Espera aí, eu sei que o meu futuro está guardado em Deus. Por que muitas pessoas não estão vivendo isso? E é simples. Pessoal, ninguém pode prosperar financeiramente se não tiver um planejamento. E eu não estou dizendo isso porque eu sou um profissional do planejamento financeiro. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. É muito importante você entender que Deus ele te deu mente, discernimento e recurso. Ó, mente, discernimento e recurso. A pergunta que eu deixo aqui é: como é que Deus não vai te abençoar? Né? Que às vezes a pessoa pensa, poxa, eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho planos, tenho objetivos, mas por que Deus não me abençoa se Ele me deu mente, discernimento e recurso? É simples, porque preste atenção. A pergunta que você tem que se fazer é: eu estou sendo um bom mordomo daquilo que Deus tem confiado em minhas mãos? Porque o princípio da boa mordomia é você entender que nada é seu, tudo é de Deus. Quando você trata as finanças como só mais uma área da sua vida, infelizmente Deus não pode agir para transformar ela, porque você não dá a devida importância, você não honra essa área. E quando você não honra uma área da sua vida, ela acaba se definhando. Então é importante você entender que Deus ele tem um plano para você sim. Pode ler em Malaquias 29:11. Ele tem um plano de prosperidade, de paz. Mas esse plano ele não pode ser concretizado somente Deus querendo fazer e você sendo negligente na sua parte. O outro ponto, é muito importante você entender o seguinte: quando você traz esse alinhamento de que Deus ele tem um plano financeiro para a sua vida, você começa a se mover de maneira diferente.
Porque enquanto você acha que Deus não tem compromisso com a sua área financeira, você está achando da maneira errada. Porque na verdade ele tem sim. Existem versículos, ó, um muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aonde é que está escrito isso? Todo mundo sabe, Salmo 23. Ou seja, o Senhor é meu pastor e dele não terei falta, né? A tradução original diz isso. Mas é justamente por isso, ó. Qualquer área da vida que Jesus entra tem transformação. A promessa de Deus é pastos verdejantes, é mesa posta diante dos inimigos. E às vezes a gente não toma posse disso, a gente não se apodera e financeiramente falando, a gente vive como uma pessoa que não conhece a Deus. A palavra de Deus vai dizer que os filhos das trevas, eles são mais habilidosos nos seus negócios do que os filhos da luz. Você acha que essa palavra é normal? A primeira vez que eu li isso, eu fiquei extremamente ofendido. Falei assim, nossa, mas como que a Bíblia vai dizer que os filhos do inimigo são mais inteligentes do que eu quando se fala de prosperidade, se eu sirvo ao Deus que é dono do ouro e da prata? Então, mas para isso, o que que acontece? Precisa haver um posicionamento, uma mudança de postura. Se Deus tem um plano para você, como está escrito em Jeremias, você tem que dizer para ele: Deus, então eu quero participar ativamente desse plano, porque não é que Deus tem um plano que você não vai ter que fazer nada. Não é porque Deus tem um plano financeiro que você não vai ter que orar, jejuar, buscar, estudar, se capacitar, se conectar com pessoas. O plano Deus tem, mas dentro desse plano vai haver processos a se seguir. Então, o que eu quero que você guarde no seu coração é justamente isso. A partir de hoje, comece a buscar no Senhor, Deus, quais são os planos financeiros, seja específico. Qual é o plano financeiro que o Senhor tem para minha vida, para minha casa, para minha família e para o meu casamento, porque eu não quero mais viver sem o plano do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que os planos de Deus são maiores que os seus e muito melhores, tá bom? Então guarde essa palavra no seu coração, que através desse versículo de Jeremias você possa refletir que Deus sim quer abençoar a sua vida financeira, mas Ele está esperando você para fazer parte desse plano. Fez sentido para você? Coloque aqui nos comentários o que Jesus falou ao seu coração, qual é a mudança que você se disponibiliza a fazer hoje. Eu tenho certeza que o seu comentário pode edificar a vida de algum irmão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, beijo no coração e até o próximo vídeo.